Então, o que que eu faço agora? Eu abro aqui a palestra? Ainda não, professora. Ainda não, tá A bom. Lídia vai botar a gravar. Quando ela disser que está no ar, aí eu vou conversar com a senhora e tal. E aí, E quando aí eu lhe eu abro. passar a palavra, aí quando a senhora começar a sua palestra, aí a senhora abre. Tá bom, Tá? Não tem problema que demore um pouquinho, não, nem se preocupe. tá bem. Tá, eu tô começando a programar a transmissão e a hora que a gente estiver ao vivo eu vou avisar vocês. Tá bom. Depois das férias, né? Vamos ver se eu lembro, Lu. Então, né? Empaca tudo. Como é mesmo? É comitê ou grupo? Agora esqueci. É, o Oi? seu, a sua instituição é um Centro de comitê? mediação. Ah, É um centro, centro de centro de mediação de mediação. Tá, universidade. É. tá bom. Tá, eu vou começar a soltar, tá? Pera aí, Tá. gente. Aqui em Porto Alegre está um calor insuportável. Ah, aqui no Rio também. Aqui no Rio Estamos ao também. vivo. Pronto. Olá, pessoal. Saudade de vocês. Estávamos em férias, mas retomando agora, então, com o nosso primeiro evento de 2026, primeiro evento do Centro de Mediação da Washington em Lincoln. E nós estamos muito felizes porque nós temos aí uma programação para 2026 toda inédita, com convidados inéditos. E hoje nós trazemos uma pessoa muito especial que eu já queria ter trazido o ano passado, não consegui, mas agora consegui que ela viesse abrir aqui os nossos eventos, a professora Ivone Saraiva, que vem, né, nos falar de um tema extremamente importante. A professora Ivone é mediadora com atuação civil, familiar, empresarial, ou seja, é uma pessoa que atua na mediação, uma pessoa que tem experiência naquilo que faz, e nós aqui gostamos de experiências, gostamos de cases, gostamos de coisas novas e interessantes, é para isso que a gente vem aqui para observar, né, absorver, aliás, esses conhecimentos, essas experiências desses nossos convidados. Então, esse tema, né, que está muito comentado, muito debatido, que a gente vê a todo momento, né, essa recente aumento da violência contra a mulher, e para nós aqui, o que a gente precisa saber é como, né, a mediação pode ajudar nesses casos. E é isso que a professora Ivone vem nos contar, né, e debater, falar da experiência dela junto conosco. Professora Ivone, seja muito bem-vinda ao Centro de Mediação. Nós estamos muito felizes aqui com a sua presença. Eu queria já isso há muito tempo, como lhe falei anteriormente, já aqui antes de iniciar, e estou, graças a Deus, aí que a gente conseguiu essa agenda e a sua presença aqui. É uma honra e uma alegria tê-la aqui no Centro de Mediação. A palavra é toda sua. Tá certo. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Lídia, né? Que estão aqui me apoiando hoje. Muito obrigada pelo seu convite. Eu fiquei honrada com o seu convite e lhe dizer que eu tenho uma enorme satisfação de estar aqui para dividir. Eu não tenho a pretensão de ensinar nada, mas de dividir ideias e que vocês me ajudem. Ao final, eu vou fazer uma provocação para você, não vou antecipar, mas quero te fazer uma provocação para que a Oba, gente, se gosto muito você disso. gosta, né? Se você topar, a gente podia trilhar esse caminho, tá Vamos bem? lá. Eu vou começar então a dividir. É uma palestra muito simples, nem é rebuscada, como muita gente faz, mas vou tentar que seja comunicativa, isso é o mais importante, não é? Então eu vou agora fazer a. Só um instantinho. É. Estou tentando botar no modo apresentação e não está indo. Peraí, não sei por quê. Ainda agora eu consegui. Vai ver, deixa eu tentar de novo. Peraí.
Às vezes é sempre assim. Espera aí. Não tem problema. Eu vou no share, né? Isso. Tá no share. Está. Deixa eu ver se vai. Não estou conseguindo botar no modo. Não tem problema, professora, porque a gente enxerga bem. Pode seguir assim, não tem Ah, problema não. consegui, finalmente. Ah, sim, Consegui. tá ótimo. Então, boa noite para todos. Já lhe agradeço de novo. Muito obrigada pelo convite. E agora eu vou falar um pouco. Eu falei logo no início que a minha pretensão não é dar uma aula. Luciana insiste em me chamar de professora, mas eu quero é fazer um bate-papo com todos aqui. Bem, eu sou Ivone Saraiva, ela já falou, né? Sou mediadora judicial e privada, sou coach também e mentora. Atuo em empresas e famílias e em conselhos de administração e consultivos, que são aqueles conselhos de empresas não listadas em bolsa. Mais recentemente, eu passei a atuar num papel extremamente desafiador, que é ser mentora de uma ONG chamada Ripachote, do terceiro setor, e que atua nas atividades dentro das áreas de música e educação, de modo pro bono. Eu posso afirmar que é uma função altamente gratificante. Quem quiser saber mais disso depois, eu vou lhe dizer que é uma realização. Bem, deixa eu passar aqui agora. Bem, vou então primeiro contextualizar a minha fala. Ocorre que os meios de comunicação, falados e escritos, têm relatado um crescimento é, em todas as camadas sociais e regiões do país da violência contra a mulher. No entanto, eu acredito que esses relatos estão longe de mostrar a realidade completa. Muitas mulheres não denunciam esta violência por conta de insegurança, descrédito das autoridades. Ah, eu vou falar e não vai acontecer nada. É a palavra que eu ouço sempre. Vergonha, principalmente as pessoas de classes mais altas, mas também de todas as classes. Elas têm vergonha de dizer que recebem violência em casa, né? Ou medo de represálias, porque muitas vezes, quando elas denunciam, a família se volta contra ela, por conta da vergonha, por conta de tudo isso que eu citei. A família traz para si esse ônus, né? Os amigos, se você, hein, agora resolveu denunciar todo mundo, existem frases feitas, mas verdadeiras de todos os tipos, colega de trabalho e da sociedade em geral, né? É importante destacar que essa realidade de violência é mais visível nas sociedades ocidentais, mas ocorre também nas sociedades orientais, por questões de cultura e religião, principalmente, né? Ainda que muito menos exposta. Aqui eu pretendo fazer uma reflexão baseada na minha experiência como coach, como mediadora e como mentora, em todos os tipos de conflitos, tanto empresariais quanto familiares, que eu tenho feito nos últimos 7 anos. E ainda nas leituras e contatos que eu mantenho sempre vívido sobre o assunto com pessoas do Brasil e no exterior. Agora, ainda dentro da contextualização, eu vou trazer um breve olhar histórico. Ao longo da história, sempre houve uma supremacia masculina, que foi justificada pelas condições de sobrevivência. Os homens caçavam e protegiam a si mesmo e a sua prole, enquanto as mulheres ficavam cuidando da prole e também dos alimentos, providenciando alimentos para a prole, né? Uma curiosidade interessante é que no início da evolução, as mulheres eram cultuadas
como tendo o dom da vida, porque os homens desconheciam o papel deles na função de procriação. É muito interessante, eles eram absolutamente cultuados. Ninguém ousava fazer qualquer coisa com a mulher. Só que, quando eles se conscientizaram do seu papel, a coisa mudou bastante, né? E aí eles passaram a fazer aquele papel de provedores, iam na caça, eles eram mais fortes, né? Cuidavam das famílias e as mulheres cozinhavam os alimentos, etc. Esse equilíbrio desses papéis muito claros do homem provedor e defensor da família e da mulher que cuida da prole e cuida dos alimentos durou muito tempo e foi rompido na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque milhões de pessoas, milhões de homens foram para a guerra e muitos foram dizimados na guerra. Para você ter uma ideia, somente numa batalha na França, chamada Batalha de Somme, logo no início, em 1916, 1.000 homens morreram num só dia numa batalha. 1.000 homens de todos os países. Mas é fantástico, porque naquela ocasião a população era bem menor. Mas imagina 1.000 homens desaparecerem da face da terra, dizimados pela guerra. Não é? E aí as mulheres foram obrigadas a assumir a função de provedoras, que antes era exclusivo dos homens. Então ela, ao mesmo tempo, foi trabalhar fora, inclusive, como os homens faziam, e cuidava das crianças. E aí começou a aparecer o duplo papel que persiste até hoje. É, mas eu vou citar aqui e que quando os homens retornaram da Primeira Guerra, eles reassumiram seus papéis de provedores, mas as mulheres mantiveram as suas conquistas, não quiseram abandonar, elas estavam adorando aquele negócio, né? Ganhando dinheiro, etc., se sentindo empoderadas. E assim elas foram crescendo, se interessaram pelo estudo, aprenderam mais e elas não paravam, porque é impressionante como a educação chama a educação. E elas se sentiram assim, empoderadas. Veio a Segunda Guerra Mundial e que reforçou esse movimento de empoderamento das mulheres. E elas atuaram na Segunda Guerra como médicas, como enfermeiras e até como informantes, o chamado espião, né? Quem não se lembra, na Primeira Guerra, o papel de informante que já vinha acontecendo, com muito menos escala. Quem não se lembra de Mata Hari, a espiã alemã. Ela tem até um filme, cujo nome, não sei se vocês recordam, Mata Hari, a espiã nua que abalou Paris. Porque ela se entregava de corpo e alma a essa função de ser espiã das tropas inimigas. Então, é muito interessante o papel que a mulher vai crescendo. E a evolução não parou. A educação, as leis e a economia abriram novas oportunidades, permitindo que as mulheres ocupassem funções técnicas, complexas e cargos executivos. Hoje, comando equipes diversas que se destacam especialmente em funções que demandam mais habilidades socioemocionais, os conhecidos como soft skills. E o que acontece então nesse período? Há uma mudança de valores, mas também o surgimento de novos conflitos. Com a chegada ao mercado de trabalho das gerações Y e Z, aqueles nascidos entre 1970 até 2010, que são mais conhecidos, depois vem a geração alfa, a geração beta, mas eu quero me focar nessas duas gerações. Os valores mudavam. Agora, essa juventude tem menos foco no ter, que é a propriedade, e muito mais foco no ser, que são os relacionamentos e a experiência. Se vocês pedirem para um adolescente escolher se quer ganhar como presente de 15 anos, por exemplo, você quer um carro ou quer uma viagem?
Olha, tem grande chance de ele escolher a primeira viagem, porque ele quer experiência. O carro o papai tem, o titio tem. Não precisa ele correr atrás de carro. E a nossa geração, Luciana, e todos que têm a nossa idade, eles queriam ter a casa própria. Não sei se você se recorda. Eu trabalho para ter a casa própria. Eu trabalho para ter um carro. Era isso que todo mundo queria. Hoje essa juventude não quer, não. Eu tenho netinhos que querem viajar. Onde você quer ir? Eu quero viajar. E cada vez eu quero viajar para a França, eu quero viajar para a Itália. Puxa, eu não conheço Portugal. É isso que eles querem. Eles querem conhecer um bom restaurante. Nós, Luciana, a nossa geração, também gosta de viajar. Mas hoje, eu particularmente, quando eu viajo, claro que eu vou conhecer outros lugares, até porque eu já conheço muitos deles. Mas eu quero conhecer a comida local, as diversões locais, o olhar local. E isso, graças a Deus, a gente trouxe essa vontade de ter experiências, né? Porém, nem todas as mulheres perceberam essa mudança. Em alguns casos, passaram essa mudança, passaram a exercer o poder de forma semelhante ao modelo masculino tradicional, baseado em dinheiro, status e poder. Esse empoderamento, embora positivo, também trouxe à tona conflitos latentes nas famílias e empresas, que muitas vezes acabam se manifestando em violência física ou psicológica, de ambas as partes, não é essa do homem. Eu estou falando muito do homem como agressor e na mulher como agredida, mas hoje não tem mais isso. Ambos podem ser agressores e agredidos. Eu vou falar agora da metáfora do animal enjaulado. O animal selvagem, livre no seu habitat, usa a força para caçar ou se defender. Ele quer o alimento e quer se defender. E muitas vezes ele defende a família, a prole. Mas quando enjaulado, ele perde parte do seu domínio. E aí se torna mais agressivo. Há casos que relatados que nos zoos, nos zoológicos, quando o tratador dos animais passa é, é, como é que é, batendo nas jaulas, avisando que ele está vindo, o animal selvagem que está lá enjaulado imediatamente reage, gritando, porque ele qualquer coisa o agride, porque ele está em constante alerta por essa questão. De forma semelhante, os homens, muitos homens, diante dessas mudanças sociais e culturais, que eu falei há pouco, ele recorre à força bruta, por não saberem mais lidar com o novo cenário. Olha só, em muitos casos, eles ganham menos que as mulheres atualmente, são comandados no trabalho por mulheres, recebem um bullying por terceiros por ele ter uma chefe mulher, e em casa e no trabalho. Não tem mais o poder decisório definitivo sobre a família e os filhos. E aí é um prato feito para ele se sentir acuado. E aí a gente vem à situação moderna, quando ele está completamente acuado por conta de todas essas coisas, qualquer insatisfação, qualquer reação da mulher, ele imediatamente usa o poder da força, porque agora ele só tem isso para reagir contra essa força que vem de fora. Então, o que que acontece? Hoje, homens e mulheres podem ser provedores e cuidadores ao mesmo tempo. Os papéis não são mais fixos, como era no passado. Os homens eram provedores e defendiam a prole. A mulher era a cuidadora, cuidava dos filhos e cuidava da alimentação. Os papéis não são mais fixos. E aí vem a importância da mediação nesse momento. E a transição desse mundo fixo de valores e cultura para o mundo variável, para que essa transição seja saudável, é preciso compreensão dos novos papéis e muito diálogo.
É nesse ponto que eu trago a mediação. Ela se torna fundamental. Ela ajuda a transformar conflitos em oportunidades de aprendizado. E pouco a pouco contribui para mudar valores e culturas das sociedades. Esse fator muda com mais lentidão. Você muda de cidade, muda de emprego, muda de provedor, muda de tudo. Provedor de internet. Mas, para mudar valores e culturas, ando mais devagar, porque isso está na nossa mente. Tudo que está dentro da mente anda mais devagar. É preciso uma adaptação dos sentimentos e do entendimento do que está acontecendo. E aí eu tenho a veleidade de trazer a ampliação desse entendimento. O mediador, nesse contexto, ele precisa estar preparado para compreender essa nova ordem econômica e social. Ele tem que saber que existe isso, que os valores estão mudando. Não há mais provedores ou cuidadores fixos. Cada um pode ter o seu papel. Eu vou até trazer alguns exemplos disso, né? E ele tem que saber, mediante a compreensão desses novos valores, atuar como facilitador da comunicação. Não é mais aquela mediação que a gente está acostumado a ver. Eu falei logo no início para a Luciana que eu não ia dizer como deve mediar, que todos os mediadores que estão nos ouvindo estão cansados de saber como fazer uma mediação fantástica. Mas não é só, deixa eu ver se eu consigo entender seu problema, então você pode fazer isso, que tal essa sugestão? Mas não se trata de sugestão, é preciso o mediador mudar dentro dele mesmo, para compreender o que está se passando, para realmente poder ajudar, né? E aí ele promove um empoderamento das partes. E mais, uma aceitação mútua dessa nova ordem de coisas. Eu vou falar agora de exemplos práticos. Vou trazer uns 3 exemplos. Vou citar uma mediação familiar. Todas essas eu participei, tive uma participação muito grande, sempre com esse olhar. O marido queria se separar e pediu a guarda dos filhos, pois desejava estar mais presente na família, mesmo com menor remuneração. Agora vejam só. A esposa estava satisfeitíssima com esse papel que o marido fazia. Tinha, cuidava dos filhos, ia buscar na escola, via os deveres. Mas ela não estava nada satisfeita com o papel de não provedor, ganhando mais que ela, porque ela ganhava, ela era executiva de uma empresa. Mas ela não estava satisfeita, porque na cabeça dela, os valores antigos do homem que ganha mais, que manda, é o homem ideal. E ela não aceitava, implicava com ele toda hora, dizia que ele tinha que deixar, porque ele era professor de escola primária. Você tem que largar esse emprego não te traz nada, nem traz para a gente, não traz para ninguém. E toda hora a briga era essa. Primeiro ele se defendia, daqui a pouco ele começava a agredir também. E daqui a pouco já estavam brigando demais. E aí ele se separou. Ele pediu a separação e pediu a guarda dos filhos. E aí a mulher não queria dar, como sempre, mas é que o homem, devido a essa constância de agressão, ele foi fazendo o luto dele. Eu quero me separar. Quando chegou a hora, ele pediu a separação. E a mulher tentou demover, ou eu vou te compreender. Disse, não, eu já estou muito tempo nesse negócio. E ele não aceitou. Olha só que interessante, né? E eu entrei com todas essas técnicas, mostrando que esse era um novo paradigma, que ambos tinham que aceitar, não importava a posição que estava, era importante que eles tivessem uma aproximação em valores. Mas não adiantou, foi infrutífera nesse sentido. Mas depois eu soube por ele, não por ela, muito rapidamente, que isso lhe despertou o entendimento até da mulher. Olha, e aí ele, eu não sei se ele casou de novo, não sei. Mas o que eu sei é que ele passou também a se conhecer, porque ele vivia aquele problema. Mas ele não tinha entendido por que que a mulher não aceitava, que era uma coisa teoricamente tão simples, não é? Um outro exemplo de mediação empresarial agora. Eu participei de uma mediação entre 2 empresas. E num determinado momento, no momento dos cálculos, que é aquela mediação privada entre o mediador e o mediado, o homem disse que não queria.
que não queria mais ficar na mediação, queria sair da mediação. E todos sabem que a mediação é um ato de livre vontade. Mas nos cálculos eu compreendi. Ele disse: ah, ela, como toda mulher, que era uma executiva mulher que representava a empresa, aí ele fala: ela, como toda mulher, ela não era objetiva. Mas ele, quando falava objetiva, ele não queria dizer isso. Dizia que ela era muito positiva, muito impositiva. E ele não aceitava esse papel, porque a mulher não pode fazer isso, a mulher tem que ser mais dócil. Olha, então ele não aceitava esse papel. E ela também, com o olhar dos valores antigos, ela também tinha a ideia que para ela vencer, ela tinha que ser como homem, tinha que ser positiva. Quando não precisa, não precisava fazer isso. Então, ela ajudou que a mediação, no final, eles até deram certo, mas ficou um pouco raso, eles não se transformaram completamente. Mas eu entendi que ela, a mulher, compreendeu mais do que ele o que estava se passando. E acho, e no final ela disse: Ivone, eu entendi. A gente fez uma mediação produtiva, porque chegaram a um acordo, era um assunto meio problemático, mas eu compreendi nas palavras dela e no olhar que ela tinha captado alguma coisa desses novos valores que estavam se passando. E eu espero muito que ela modifique um pouco essa forma de atuar, trazendo os valores antigos masculinos para a mesa para mesa executiva. Porque isso só a empresa ganha, não é? Vou trazer um outro exemplo. Eu participei de uma mediação interessante. Essa eu nem trouxe aqui, mas é um relato de uma mediação extrajudicial feita no, no TJSP, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que quase teve uma violência real. A discussão era sobre a separação do casal. E a mulher o acusava de traição continuada e decidiu pedir a separação. Na verdade, o seu luto da separação já tinha começado antes, quando ele começou a traí-la. E traição. Pedia desculpa, traía. Pedia desculpa, traía. Como acontece em muitos casamentos, vocês sabem disso. Vocês devem ter primos, amigos, etc., em que o marido ou a mulher trai, depois pede desculpa, porque o agressor, muitas vezes, não tem clara consciência de que está agredindo. Ele, no final, pede desculpas e acha que está tudo passado. Mas, como ele tem essa índole da agressão, ele continua agredindo, traindo, etc. Ou a mulher traindo. E aí, ele, quando a outra parte, neste caso, nesse meu caso, foi a mulher que pediu a separação, ele ficou surpreso. Que isso? Não pode ser. Você nunca me disse isso. Só que a gente não sabe que o luto, nesses casos, começa antes, quando começa a primeira agressão. E todo conflito tem um luto. E ela já está vivendo esse luto, que vai aumentando, que vai aumentando. Como foi naquele casal primeiro que eu trouxe, que ele pediu a separação e não houve quem o demovesse disso, porque ele já tinha vivido o luto da separação. Só ela que não sabia, porque ela continuava é, 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 exigindo que ele fosse o provedor. Mas ele já estava fazendo o luto. Mesma coisa nesse momento. O marido se surpreendeu e disse: Não, de jeito nenhum, eu vou melhorar. Ela disse: Não, você não vai melhorar. Você já pediu diversas vezes desculpa, prometeu diversas vezes que ia melhorar e não melhorou. E aí ele se escuda. Primeiro diz: Mas eu não tinha a intenção de magoá-la. Aí ela responde: Mas magoou. É como um crime, a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio, como é que é? Doloso. O doloso, ele quer matar. No culposo, ele não quer matar, mas ambos têm uma pena, só que no culposo é menos, mas tem uma pena, porque não pode esquecer, só porque ele disse que não tinha intenção, não pode esquecer o crime. E ele diz, mas eu não tive a intenção.
E quando ela não perdoa, o que que ele faz? Ou pode fazer? Culpá-la. Mas eu nem sei se você não me traiu também. Na verdade, nós somos iguais. Aí ele devolve a ela a culpa. Porque ele já, a, a desculpa da não intenção não funciona mais. Aí eu estou com muito calor, eu vou tirar meu casaco, tá? Desculpem, mas está muito calor. Hoje aqui está 35 graus, para vocês terem uma ideia. Essa nossa gaúcha aí nem deve saber que temperatura é essa. Sei E aí, sim. e aí ele começa o que fazer? Culpá-la também, ou querer igualar a culpa dele. Mas ela não aceita, porque ela já fez o luto. Ela quer a separação. E aí o que que acontece nesse momento? Aí não tem dúvida. Ele parte para agressão. E aí nessa mediação, ele chegou a se levantar em direção a ela. E graças a Deus nós estávamos no TJSP e tem sempre um guarda lá de plantão. Aí eu saí rapidamente, ele veio e só de eu sair, ele já se conteve. Mas ele não estava mais aguentando aquela pressão, porque ela queria separar e ele não queria. E ele dava dizendo: eu te peço desculpas, ela não aceitava, eu não tive essa intenção. Ela disse: mas fez, e você também deve ter me traído. Eu disse: não traí. E aí não restou nada, culpou você. Quem sabe se você me traiu também, não é? E aí não deu certo, ele já queria sair para a violência. Então, eu mostro nesse exemplo como é que é arraigado. Por que que o homem reagiu assim? Ele não reagiu dessa maneira, com quase violência, por ser um crápula. É porque ele também está acuado, como naquela metáfora que eu falei. Agora, não exime de culpa, mas eu quero só explicar. E se as mediadoras que estão aqui presentes tiverem essa certeza e essa sensibilidade de perceber, elas podem atuar. É claro que o importante não, mas é importante eles se entenderem e se dialogarem. Mas é preciso que o mediador vá mais fundo nessas colocações, para que ambos, mesmo que na hora eles não mudem de posição, eles saem com coisas que eles podem refletir mais tarde. E, de repente, isso pode mudar o comportamento. E aí, pouco a pouco, em cada mediação, a gente pode ir mudando as famílias e, de repente, mudar aquela questão da cultura que eu falei há pouco, que era muito mais fácil de mudar. E é por isso que eu digo que o mediador, nesse contexto, precisa estar preparado para compreender essa nova ordem socioeconômica e atuar como facilitador da comunicação, promovendo o reconhecimento e empoderamento das partes e aceitação mútua dessa nova realidade que não tem mais papéis fixos e a pessoa tem que ir mais fundo no entendimento. Não vai mudar nada, mas vai mudar a sua forma de reagir, tanto o homem quanto a mulher. A mulher deixa de querer ser a provedora, a mandona, e o homem deixa de ser, compreende que não precisa ser toda hora o mandão, o provedor. E agora eu acho que eu já me estendi a beça, né? Eu vou agora passar para falei aqui dos exemplos práticos, vou passar para as conclusões. Então, eu queria falar que essas reflexões não têm a pretensão de serem aceitas, mas sim de provocar o debate. E aqui vem a minha provocação para a Luciana. Eu proponho que possamos aprofundar essas ideias em grupos de estudo, reflexão, para fortalecer a eficácia das mediações no futuro, porque no futuro as mediações vão ser mais complexas, porque tudo isso que eu falei vai vir cada vez mais. E quando a sociedade coloca canais de expressão, como hoje tem Maria da Penha, não sei o quê, quando a palavra que está escondida ela é dita, ela arruma a ideia das pessoas, arruma a cabeça das pessoas, tanto da família, das empresas, dos homens, das mulheres. Então, as mediações, no meu entender, vão ser mais complexas. E o mediador tem que estar pronto para aprofundar nisso. É por isso que a minha provocação com a Luciana, se ela quiser liderar esse movimento,
eu teria o maior prazer de ajudar nesse grupo de trabalho para fazer essa reflexão, uma reflexão que a gente tem que discutir quais são os objetivos, como é que vamos ser, mas a gente conseguir trazer mais pessoas para pensar nesse assunto. Porque quanto mais rico for a reflexão e quanto mais rica puderem ser as soluções, as mediações vão ter muito mais resultado. Eu acredito até, indo mais adiante, que haja espaço para uma mediação de caráter colaborativo, como já existe a advocacia colaborativa, que é como? Os advogados nos seus escritórios, na advocacia colaborativa, eles chamam pessoas de diversas profissões, não advogados, mas diversas profissões. Eu mesmo já participei de um, que eu era economista nesse grupo, e que eu traduzia para as pessoas o que significava aquela briga e onde podia parar. Então, eu acho que a mediação colaborativa pode trazer profissionais de diversas áreas que entendam um pouquinho de mediação, mas tragam o seu saber para essa mediação e possam atuar juntos com mediadores para fazer com que essa visão mais diversa seja passada para os mediados. Então, essa é minha proposta e minha provocação para a Luciana. Se ela achar que pode, que deve, faz sentido, por favor, Luciana, assuma essa liderança. Porque com o grupo de mediação que você tem, vai ter um alcance muito mais longo, muito mais longe, né? Então, fica a provocação e eu fico aqui quietinha esperando a sua atuação, se você achar adequado, né? Então, Professor, eram essas as minhas. pode Só concluir, tá? concluir, tá? Eu Tranquilo. agradeço demais a atenção de todos. Eu falei mais do que eu devia, porque eu achava que ia falar 20 minutos, fiquei um pouquinho mais, peço desculpas. E fico à disposição aqui para perguntas e reflexões. E caso queiram, eu tenho uma extensa bibliografia. Caso queiram, eu posso mandar para a Luciana manda para vocês, porque tem um material muito rico, de diversos tipos, tanto sobre a mediação, como sobre esse apanhado histórico, como sobre as guerras. Tem diversas coisas que dá para ler e se inteirar um pouco mais. Muito obrigada. Eu vou agora deixar também, se quiserem, eu deixo meus dados, meus 2 e-mails, o meu site e os contatos do LinkedIn, Instagram, e quem quiser entrar no Lattes também está aqui. Então era isso, Luciana. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Perfeito, professor. Pode descompartilhar, que aí o pessoal nos Posso? enxerga as duas, Tá. fica Peraí, melhor. peraí. Isso. Bom, Já? esse tema tá perfeito. Esse tema já sacode bastante a gente. Bom, primeiramente, né, esse convite, esse desafio, achei maravilhoso. Com certeza a gente pode agilizar alguma coisa a respeito de algum grupo de estudo, aqui pela Washington Inco, com certeza pelo Centro de Mediação, a gente pode fazer sim, a gente pode depois, a gente pode conversar melhor como faria isso, como faremos isso, né? E a aderência também do pessoal, quem quiser, quem se interessou, nos comunica também, que aí a gente já sente que estamos no caminho certo, mas sim, temos interesse com toda certeza. Vamos combinar isso, porque eu acho bem interessante. Muito obrigada, que bom. E esse é o nosso propósito aqui, né? Preparar os mediadores, nos prepararmos, né? Eu me incluo sempre, né? Porque aqui quem mais aprende sou eu, com cada um que passa aqui, a gente aprende demais, né? Porque não é só as teorias, mas as práticas, e eu gostei muito que a senhora trouxe essas práticas que fazem a gente pensar, né? Muitas vezes, quando eu ouço um case, né, alguma situação, eu fico pensando, puxa, mas como é que eu faria? Eu também faria assim, faria diferente, né? E aí a gente começa Claro. a pensar e elaborar, né, e fazer coisas e trazer alternativas, e assim a gente vai aprendendo. Mas a senhora trouxe coisas bem interessantes aqui, né? Eu fiquei pensando muitas vezes quando a gente ouve, né, esses casos de abuso, de violência contra a mulher. É claro que existe o contrário, né? A gente está falando aqui da mulher, mas, como a senhora mesmo disse, existe o contrário também hoje, com toda certeza. Mas vou me referir dessa forma, né? E quando a gente ouve a revolta, mesmo não sendo com a gente, né? Vem uma certa revolta em relação a por ser mulher e a gente se colocar, né, no lugar da outra
mulher como somos, né? E eu fico pensando, a gente não para, claro que não justifica absolutamente de maneira nenhuma, né? Mas a gente não para pensar num histórico, né? Assim, o que que levou essa criatura a fazer dessa forma, agir desse jeito, né? Ou agir sempre assim, ou naquela situação agiu assim, não sei, tem contextos diversos aí, né? Mas aí a senhora traz todo esse contexto histórico que eu, eu particularmente, nunca parei para pensar nisso assim, né? Até posso pensar no contexto daquela situação, mas não de uma história, né? Como a senhora trouxe, assim, que isso já vem da natureza humana, é uma coisa que, né, que foi mudando a nossa sociedade, né? O espaço que a mulher foi construindo e foi tomando conta, que praticamente invade um espaço que era do homem, né? Então, assim, faz muito sentido tudo que a senhora trouxe. Eu acho que esse grupo de estudo seria muito importante a gente entender essas coisas para poder ajudar na mediação, porque eu fiquei pensando assim, eu, eu acho que eu só fiz, confesso para vocês, eu faço muitas mediações de família, mas com abuso eu acho que eu só fiz uma. Eu já fiz muitas mediações, mas com abuso, eu acho que eu só fiz uma ou duas no máximo. Eu não me recordo bem, mas pouquíssimas. Então, não vivi tanto essa experiência dentro da mediação. Mas eu fico pensando que deve ser até difícil para nós, né, mediadoras, mulheres, né, ter aquele papel da imparcialidade nessa hora, né? O quanto isso, e aí é que eu acho que precisa de um estudo, precisa de um entendimento, para que a gente tenha esse discernimento de ser imparcial e não abraçar a dor da mulher porque somos mulheres. Né, que isso é muito fácil de acontecer, né? É Puxa, mas esse cara verdade. é um cretino, esse cara é um louco, né? Sei lá, aí a gente faz, tem muitos adjetivos aí que a gente começa a falar na hora, né? Mas a gente precisa no nosso papel de mediadora, e a gente sabe que esse papel, independente de ser algo que nos atinge, assim, né, por ser mulher como esse caso, qualquer outros casos, a gente já é difícil a imparcialidade, né, a gente se despir, se colocar ali no centro, nem para lá, nem para cá, e uma situação assim, muito mais, né, porque assim, é muito fácil a gente sofrer a dor dessa mulher, né, é muito fácil. Então, esses contextos e essa história me levou a pensar aquilo ouvindo isso, assim, puxa, mas a gente precisa ter realmente uma preparação para entrar nessa mediação despida, né? Eu sei que é uma coisa horrível, né? A gente sabe que é uma coisa que nada justifica, seja da mulher para o homem ou do homem para a mulher, não importa, né? Eu acho que isso se caracteriza um pouco mais do homem para a mulher pela força masculina bruta, né? Do que a mulher quando bate num homem, enfim, né? Não sei nem se eu não estou falando bobagem aqui, mas Não tá, não. normalmente Tem, o tem homem tem coisas uma assim. força física É, maior, né? Lógico que o dano mas, físico é muito maior, né? mas hoje ela usa arma branca também. Pois O- é, então é o que eu digo, assim, a gente não conhece muito esse mundo, né? é, Eu particularmente, assim, não conheço, mas eu acho que a gente precisa conhecer sim para enfrentar esse tipo de mediação, né? Nós estamos aqui falando dos mediadores, do nosso papel, né? A senhora trouxe toda uma história e um contexto da sociedade que está acontecendo demais, a gente vê toda hora aí nas mídias sociais esses casos, né? E a importância e o quanto isso nos fere, né? E o quanto isso nos deixa também na defensiva, né? Medo, isso acontece toda hora, em qualquer lugar, daqui a pouco sou eu, né? A gente já é, pensa assim, né? é Então, verdade. essa preparação do mediador eu acho fundamental, né? Que a gente tenha, assim, conheça essa história, pense, né, nas possibilidades, em como se proteger como mediador e como proteger o ambiente de mediação para que essas duas pessoas possam. A senhora trouxe aqui um exemplo presencial, né, que deve ser muito mais Isso. difícil, né? Hoje já é Uhum, muito online, mas é. na questão online, eu ainda acho que assim, possibilita muito, claro que não o avanço, né, na pessoa, não é no pescoço, porque não está ali, mas as palavras e aquele Sim, medo, e eu acho mais ainda assim,
como não está perto, essa raiva fica ali e aquela pessoa, aquela mulher, né? Nós estamos falando de mulher aqui. Aquela mulher ainda fica mais assustada. Bom, a partir dessa conversa, o dia que ele me encontrar, ele me mata. É isso Né? aí. Então, assim, o quanto a gente tem que preparar essas pessoas, esse homem também, né? Eu vou botar pessoas que são os dois, né? Para esse possível encontro aí que pode acontecer em função de filhos, né? Ou de família, enfim, É, lá, e que não aconteça, né? Uma coisa assim, né? Então é muito complexo, é um tema bem complexo, já é complexo por si só, né? Mas complexo para nós aqui dentro da mediação, né? Então, a senhora falou de coisas bem importantes, né? A questão do empoderamento, tem mulheres, né, que se acolhem e têm medo, e aí pelo medo não tem reação absolutamente nenhuma, né? Aceita aquilo pelo medo de ficar ainda pior do que já é. Né? Então, essa questão do empoderamento, como fazer um empoderamento, né? Exercer um empoderamento para alguém que está na mediação de uma maneira correta, sem deixar isso pesado para aquela pessoa, né? Que seja uma coisa evolutiva, mas natural para ela, que não seja uma coisa imposta, né? Tu tem que ser forte, tu tem que ir lá, e não é nesse sentido a gente saber fazer isso. Então, são muitos detalhes aí, né, que nos fazem pensar. Outra coisa que eu fiquei pensando, e até quero lhe ouvir, porque a senhora tem mais experiência nesse contexto, as famílias, penso eu aqui, né, posso estar dizendo besteira, mas aí a senhora me corrige aqui, as famílias que têm esses pais, esses homens, né, essas mulheres com mais idade, por exemplo, na nossa faixa etária, que já vem de um contexto histórico mais dentro daquele que a senhora falou, a gente sabe que isso acontece. Eu fico pensando nessas famílias novas, né? Esses jovens que casam hoje, essas famílias que começam agora, em que os meninos já têm um outro posicionamento um pouco diferente. Será que isso também ocorre com tanta naturalidade, assim, com tanta frequência, né? A naturalidade, porque isso não é natural, né? Mas com tanta frequência quanto nas famílias mais de pessoas de mais idade, ou eu estou falando bobagem? olha, não está falando bobagem de jeito nenhum. Mas o que eu quero te dizer, é um pouco mitigado atualmente por conta do que a gente chama no coaching, que é a agregação de pessoas iguais. É quem está num partido, quem está numa seita, eles se mesclam na ideia daquela seita. Então, esses adolescentes, eles se mesclam e eles têm ideia de que as coisas não podem ser igual como era nos pais. Por outro lado, eles trazem esta herança, às vezes, mental. E naquele momento, se eles se sentem ecoados, a reação do felino, do animal selvagem, pode aparecer. Mas eu posso te dizer que hoje, essa nova geração, da geração Y e Z, e depois o Alfa e Beta que vem, é um pouco diferente, porque eles viveram menos essa questão do provedor, do poder, eu sou macho alfa, eu tenho que lutar pelo meu território. Eles não, porque eles não têm mais essa visão do ter, da propriedade. Eu quero isso, eu tenho que ter isso. Não é. Eles querem razão e sensibilidade. É isso que eles querem. Então, eu tenho muita esperança nessa forma. Para você ter uma ideia, eu conheço adolescentes, até faço coach de adolescentes, que eles, uma coisa simples, mas eu vou te dizer, eles não bebem álcool. Eles vão nos restaurantes e bebem, como é que é? Aqueles drinks não alcoólicos, porque eles acham que isso tira deles o foco, o prazer. Então eles bebem fazendo de conta que é uma bebida alcoólica e estão super bem. Porque o drink agora, eu já experimentei diversas vezes esses drinks, são maravilhosos, gostosíssimos, e vem borbulhando, você pensa que aquilo é champanhe. E eles usam muito mais não, mas estão usando cada vez mais os drinks não alcoólicos. Então, olha a cabeça, nós ficávamos implorando ou bebíamos escondida. Eu mesmo, quando eu era adolescente, eu tomava uma Quem não, né? cervejinha. Que não, né? Porque aquilo era um pouco do carro, da propriedade, de eu ser boa. E hoje esses meninos e meninas não têm mais isso. Ou não têm.
em ge- não tem com tanta frequência. Pois é uma coisa que eu fiquei pensando, é interessante, né? São coisas que a gente precisa estudar e precisa ver Precisa. a nova realidade, né? Porque vão surgir para nós também casais jovens como casais antigos, e, né? Claro. É bom a gente conhecer esse contexto. E aí eu me dei conta, a senhora falando, que realmente eu desconheço, né? Acredito que muitos mediadores como eu, desconhece. E eu me considero uma mediadora experiente por anos aí, anos e anos de mediação familiar, tudo, mas não realmente é um contexto que a gente Luciana, vai ser um precisa novo olhar. Eu novo, trago isso porque eu tenho certeza que o mediador eficiente daqui para frente terá que ter esse olhar mais profundo, cavar mais embaixo. Não é só resolver aquele conflito, porque nós somos mediadores de conflito, mas somos mediadores de mente também, sabe? É uma coisa mais profunda. verdade. Eu tenho uma questão aqui que veio por WhatsApp da Carla de Lajeado, aqui é uma cidadezinha do interior aqui do Rio Grande do Sul. Ela pergunta assim: quais os principais desafios Eita. ou limitações da mediação de conflitos em casos de violência contra a mulher? Olha, violência sempre tem, é só o grau. Por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe, ele traía, era essa agressão, era a traição. Então, essa é uma agressão. Agora, da pancada é outra agressão, só que ele usa a força física. Mas a agressão também depende do agressor e do agredido, ou da forma de fazer, sabe? Então, não existe, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Não existe. Também o mediador tem que ser capaz de, ao fazer a mediação, ele poder compreender a profundidade desses sentimentos, porque isso vem junto com o fato e junto com os sentimentos, compreende? Então, Uhum. é Carla o nome dela? Como é que é o nome dela? Carla, Carla. Vamos convidar a Carla para participar desse grupo de trabalho. Ela certamente vai ajudar muito, né? com certeza. Esses desafios, né? Eu acho que toda a sua fala aqui já trouxe muitos desafios para nós aqui, né? Então, a sua resposta acho que já estava até quase que respondida aí no decorrer da sua fala de hoje, porque eu acho que assim, eu sempre penso, sempre falo isso aqui, né? Quem nos assiste aí com frequência já ouviu essa fala. Eu acho que a responsabilidade que nós temos diante daquelas pessoas que estão numa mediação à nossa frente é imensa, né? Se a gente tem se a gente quer ser um bom profissional mediador, a gente tem que dar atenção a essa responsabilidade. E essa responsabilidade inclui entender o contexto que acontece, né? Não é É, simplesmente discutir e achar que isso e aquilo. é, Nós não encaminhar estamos uma ali para achar solução. coisa nenhuma, né? É, Nós não vamos trabalhar no achismo, a gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade, às vezes, do homem, a gente também precisa conhecer quando há uma agressão física contra a mulher, né? precisa, precisa. Porque E a gente, saber. a gente Pode pode falar. ajudar a mudar a mentalidade, tanto dos homens quanto das mulheres, sabia? Exato, e a senhora falou uma coisa muito interessante que eu até anotei aqui, que é aquela coisa na mediação, às vezes a gente não tem ali o acordo, não se entenderam, mas a gente conseguiu plantar alguma coisa Isso, que eles levam e ficam pensando sobre isso, né? Então, assim, exatamente. como isso é importante. E aí está bem revelado, né? O nosso papel, que não é fazer acordo, e sim, né, estabelecer Isso, comunicações, enfim, né? Está muito claro aí essa nossa função, né? Que eles é, saiam dali pensando, né? E talvez ali naquela hora estejam com raiva, talvez né, um ou outro estejam com vontade de né, esbofetear que seja um ao outro, mas quando estiverem sozinhos, tenham alguma coisa dessa mediação para refletir, pensar sobre aquilo e talvez até mudar um comportamento, né? Ou entender o comportamento do outro também, que isso é importante, né? Porque eu acho que
É bem difícil na hora da raiva tu entender o comportamento do outro. Tu já tá Isso, com a tua raiva. Tu mal entende a ti mesmo naquela hora, né? Imagina o exatamente. comportamento do outro, né? É, Então, assim, eu achei muito interessante essa sua fala, assim, como, o que fazer, o que dizer, como conduzir essa mediação para que a gente deixe eles levarem dali alguma coisa para construir sozinho lá, né? Pensar sobre isso, refletir e talvez mudar um comportamento, mudar uma fala, mudar alguma coisa que seja, né? Porque se a gente mudar uma sementinha aí, a gente sabe lá o que essa semente vai florescer depois, né? Então, você disse isso. É exatamente por isso que a mediação não é o acordo, é a transformação das pessoas. Agora, se fizer acordo, maravilha, mas ela leva dentro de si alguma transformação. exatamente, isso ficou muito claro aqui hoje. Ai, professora, eu amei essa conversa. Nós vamos fazer esse grupo com certeza. Eu vou ler aqui, tem muitos recadinhos aqui. O Maurício dá boa noite, parabéns pelo tema, muito urgente devido à necessidade das autoridades que lidam com pedidos de ajuda, levarem com maior profundidade cada situação, assim mais vidas são salvas, com certeza. Depois também a Cristina Trindade, excelente, Ivone. Depois a Maia Francisca, parabéns, Ivone, pela palestra, pela ideia. A Elizabeth diz aqui, que eu achei bem interessante também, tem homem que sofre violência de sua companheira e não denuncia por vergonha. Isso também é um ponto bem interessante, né? É. E só elogios aqui e agradecimentos. Então, professora, está chegando aí, a gente sempre tenta, pelo menos, né, terminar bem no horário. Quero lhe agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Nós vamos continuar essa conversa, nós vamos efetivar esse grupo de estudos, porque eu gostei muito dessa ideia. Vou encaminhar lá para o centro de mediação, para a universidade, ver se como é que eles podem agitar isso com a gente. Mas vamos dar continuidade, sim. É um tema importante que a gente precisa desenvolver. Eu mesmo quero participar desse grupo. Oba! Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala. Volte sempre. As portas do Centro de Mediação estão sempre abertas. Eu sempre falo, não precisa de convite. Quando tiver alguma coisa interessante, me chama. Olha, eu tenho uma coisa aqui que é bacana a gente dividir. Vem. Não precisa esperar que eu chame, não, porque a gente não sabe tudo que está acontecendo. Então, fique sempre bem à vontade. Muito, muito obrigado. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje, com esse tema tão importante. Tenho certeza que todos os convidados também. Lhe passo a palavra para se despedir do pessoal. Muito obrigada, Luciano, por suas palavras tão carinhosas. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço essa interconexão que fizemos aqui. É uma pena que pelo modo online a gente não tem a presença, né? Mas Mas eu me haverá acostumei. um momento. Não, mas eu também me acostumei. A gente sempre se acostuma, né? É, Então, só de você ler que as pessoas gostaram, só de você me dizer que gostou, eu já fiquei muito satisfeita. Agradeço demais a todos a atenção. que bom. Então, boa noite a todos e sigamos. Boa E quem noite. quiser, quem tiver interesse nesse grupo de estudos, já nos avise que a gente vai agilizar aí e a gente comenta depois e divulga para vocês como participar do grupo de estudos aqui com a professora Ivone. Boa noite a todos. Boa noite também. E aí eu fico à sua espera do contato, Ok, né? Para ver pode isso. aguardar que Tá eu entro bom. em contato. Boa noite. Beijo, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Até logo. Tchau.